Olá, queridos farmas, eu espero que vocês estejam bem e estejam com saudades das nossas videoaulas. Vamos continuar a nossa playlist sobre farmacognosia, ou seja, a nossa querida gnosia. Hoje vamos dar continuidade à nossa terceira aula falando sobre esse conteúdo, dando de fato início àquilo que é mais complexo dentro da gnosia. Então, antes da gente adentrar nessa parte que é tão complexa, vamos compreender o básico do básico, que é o metabolismo vegetal. Bora com a gente. Antes da gente compreender o que é o metabolismo vegetal, primeiro a gente precisa compreender o conceito em si de metabolismo. Metabolismo vai ser todo um conjunto de reações químicas que vão estar ocorrendo continuamente, ou seja, a cada minuto, a cada segundo, em cada célula do organismo, certo? Aí vai ter algumas enzimas que vão ser específicas para essas reações químicas, ok? Nas plantas, a gente sabe que existem dois tipos de metabolismo. Bora ver quais são esses tipos de metabolismo. Como eu já citei, a gente vai ter dois tipos de metabolismo nas plantas, nos vegetais. O primeiro metabolismo a gente chama de metabolismo primário. O metabolismo primário, ele vai ser aquele metabolismo que vai, de fato, participar do que a gente chama de biossíntese. E o que, de fato, é essa biossíntese? Vai ser a produção de macromoléculas. Quais são essas macromoléculas? Muito bem, a gente vai ter os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. Então, o metabolismo primário, ele vai ser responsável pela produção dessas macromoléculas. E essas macromoléculas, elas são essenciais para o processo de desenvolvimento e de crescimento dessas plantas, que no caso vai ser aí a fotossíntese, a respiração vegetal, a síntese de aminoácidos e proteínas, assim como outros pontos que são cruciais, certo? Dando sequência ao metabolismo vegetal, a gente vai ter o segundo tipo de metabolismo, que a gente chama de metabolismo secundário. Esse metabolismo secundário, ele vai ser essencial para a planta por produzir outros tipos de substâncias que vai ter ali a função de sobrevivência, ou seja, de defesa e de perpetuação da espécie vegetal. Então, o metabolismo secundário, ele é essencial para a questão da sobrevivência, ou seja, da adaptação do da planta naquele ambiente, certo? Então, quando eu falo de gnosia, dessa parte relacionada com a questão da farmácia, o que mais eu vou trabalhar em cima vai ser desse metabolismo secundário vegetal, porque ele vai ser importante para áreas como a alimentação, a cosmética e a farmacologia, ok? Então, aqui a gente vai ter um resumo bem simples do que a gente já viu até agora. As plantas elas vão ter dois tipos de metabolismo. Os metabolismos vão ser conjuntos de reações que vão ser essenciais para a continuação dessa espécie, certo? Nas plantas a gente vai ter dois tipos de metabolismo. O metabolismo primário ele vai ser responsável pela produção de macromoléculas. Quais são essas macromoléculas? Vão ser os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. Além dessa questão da produção de macromoléculas, a gente pode destacar que esse metabolismo primário, ele é essencial para a matéria-prima e para a energia do vegetal. Quando eu falo de metabolismo secundário, eu falo daquele tipo de metabolismo que vai ser essencial para a defesa e para a perpetuação da espécie. Então, quando eu falo de metabolismo secundário, eu falo daquele metabolismo que a agnosia ela vai ter uma afinidade à parte, certo? Porque vai ser a partir desse metabolismo secundário que a gente vai conseguir, não ter princípios ativos, digamos assim. Outro conceito muito importante quando eu falo do metabolismo vegetal é o metabólito, certo? Quando eu falo de metabólito, eu vou falar de um conjunto de compostos químicos, ou seja, de substâncias que vão ser formados, ou seja, produzidos ou degradados pelas ações enzimáticas anabólicas, catabólicas ou de biotransformação.
Quando eu falo de metabólito, eu falo também de dois tipos de metabólito. A gente vai ter o metabólito primário, que vai ser produzido a partir do metabolismo primário, ou seja, esse metabolismo primário, ele vai ser responsável pela produção do metabólito primário. E qual vai ser a função do metabólito primário na planta? Muito bem, a função dele vai ser justamente fornecer a matéria-prima e a energia para aquela planta. Vai estar relacionado com a questão de biossíntese, ou seja, de fotossíntese da planta, ok? Quando eu falo do metabolismo secundário, eu vou falar daquele metabolismo que está mais relacionado com a perpetualização da espécie e com a sobrevivência, ou seja, com a adaptação daquela espécie vegetal em determinados lugares. E eu também vou estar falando de uma parte que é muito importante dentro da gnosia, né? Que vai ser a produção dos princípios ativos, ok? Então, o metabolismo secundário, ele vai dar origem ao metabólito secundário. E o que de fato vai ser o metabólito secundário? Vai ser princípios ativos que vão depender do metabolismo primário. Ele vai ter muitas funções dentro do vegetal, que vai ser funções adaptativas, ou seja, vai fazer com que a planta se adapte àquele local. Vai ter função de defesa, ou seja, chamar ou não animais, bem como também a atração, né? Por exemplo, a questão de flores, é uma questão de metabolismo secundário que também pode ser utilizado de forma farmacológica. Ou seja, o metabolismo secundário, o metabólito secundário vai ser ali o mais importante para a gente dentro da gnosia, ok? Então, a gente já entendeu o que é metabólito primário, metabólito secundário. A gente compreendeu o que é metabolismo primário, o que é metabolismo secundário. E agora a gente entra numa parte que é bem interessante, que de fato é a parte da gnosia em si, né? Da farmacognosia em si, que vai ser os heterocídios. E o que de fato são esses heterocídios? Qual é o papel dele nas plantas? Muito bem. Quando eu falo de heterocídio, eu falo de um tipo de composto que vai ter ali uma ligação com o metabólito da planta, tanto o metabólito primário quanto o secundário. Então, o heterosídio, ele vai ter ali um elo com esse metabolismo da planta, tanto faz, tanto um como o outro. E ele vai ter ali uma estrutura, que a gente vai ver mais na frente, e essa estrutura vai depender. Essa estrutura, ela vai ali ter um elo muito grande com a função dele. Então, dependendo da estrutura dele, ele vai ter uma funcionalidade. Quando eu falo do heterosídio, eu vou falar de um produto que vai ser secundário do metabolismo da planta. É uma substância que vai defender a planta contra predadores e geralmente, esses heterocídios, eles vão pertencer à classe dos glicídios, ok? Aqui a gente vai ter mais uma definição dos heterocídios. E aqui começa a nossa brincadeira da gnosia, viu? Como eu falei para vocês, o heterocídio ele vai ser uma substância química, um composto químico. Se ele é um composto químico, ele vai ter uma fórmula química, muito bem. Então, quando eu falo do heterosídio, a gente sempre vai se lembrar de um pirulito. Por quê? Porque ele vai ter uma cabeça e vai ter um corpo. E sempre o heterosídio, ele vai ter essa formação, sempre ele vai ter essa ligação, que vai ser a ligação de um açúcar, que em geral eu vou chamar de glicona, certo? Lembra aí de glicídio, lembra aí de glicemia, de diabetes, glicona, açúcar. Lembra que é açúcar. E aí a gente vai ter também essa ligação desse açúcar, ou seja, dessa glicona, com uma molécula que não tem açúcar, com uma molécula que não é açucarada, que a gente chama de aglicona. Pega um macete para tu se lembrar da aglicona. A glicona, se lembra que tem esse A antes, se lembra de anão. Anão, a glicona. Anão, pronto, A não tem. Então, quando eu falo de aglicona, esse A, ele vem dizendo não. Não tem açúcar. Então, sempre, quando eu falo do heterosídio, eu vou falar de um glicosídeo, que vai ser um composto químico, que sempre vai ser formado por uma molécula que vai ter
açúcar e por uma molécula que não vai ter açúcar. Sempre vai ser uma parte que tem glicona ligado com a parte que não tem glicona. Uma parte que é chamada de aglicona, ok? Então, recapitulando aqui, sempre que eu vou falar de heterosídeo, eu vou falar de uma molécula que tem glicona, ou seja, uma molécula de açúcar, que vai estar ligada com a molécula que a gente chama de aglicona. Como eu falei para vocês, glicona vai ter açúcar, mas e a glicona, que não vai ser açúcar, vai ser o quê? Ô, querida Farma, muito bem. A glicona vai ser o que eu chamo de atividade terapêutica. Vai ser justamente nessa parte que não tem açúcar que eu vou ter o meu princípio ativo, que o meu princípio ativo ele vai estar ali dentro, certo? Então, se não tem açúcar, então eu já sei que ali vai ter uma atividade terapêutica. Vai ser fitness, digamos assim, vai promover saúde. Açúcar não é saúde. Vamos lembrar desse macete? Açúcar não é saúde. Não é? Não tem açúcar, é a glicona, muito bem. Então, ela vai promover ali uma atividade terapêutica. Como eu disse para vocês, eles vão ter ali uma ligação, né, entre um e entre outro. Mas essa ligação ela vai ser promovida por quê? Por quem? Muito bem. Essa ligação, esse elo, essa mãozinha dada de uma molécula de açúcar com uma molécula que vai ter ali atividade terapêutica, vai ser feita, vai ser promovida, vai ser desempenhada por átomos de enxofre, de oxigênio, de nitrogênio e de carbono. Geralmente, a gente vai ver mais relacionada com átomos de carbono, certo? Mas é importante a gente compreender que tem esse SONC. O que é esse SONC? Que vai estar relacionado com enxofre, com oxigênio, com nitrogênio e com carbono. Muito bem. Vai ser as moléculas que a minha parte de açúcar pode ter ligação com a minha parte terapêutica, que vai formar ali o que eu chamo de heterosídeo. Compreendido? Outra coisa que é muito importante a gente compreender é que os heterosídeos, eles não são só achados em plantas, certo? Eles podem sim ser achados em diversos tipos de organismos vivos, principalmente as plantas e os animais, certo? E eles vão ter diferentes funções biológicas, compreendido? Então, isso aqui vai ser só um intervalo para a gente entender que esses heterosídeos, eles nem sempre vão ser somente achados em plantas, pode sim ser achado em animais. Um exemplo é o sapo, outro exemplo a abelha, mas aí mais para frente a gente vai entender o porquê, né, do sapo e da abelha eles estarem aqui, eles terem heterosídeo, ok? Quando eu falo de heterosídeo, como vocês sabem, eu falo de um composto que é formado por uma parte glicona, ou seja, por uma partícula que tem açúcar. Vai ter ali um elo entre alguma molécula de enxofre, ou de oxigênio, ou de nitrogênio, ou de carbono, com uma molécula de chamada a glicona, ou seja, com a molécula que não tem açúcar, com a molécula que vai ter ali uma atividade terapêutica. Geralmente, os heterosídeos, isso aí vai dar origem ao heterosídeo. O heterosídeo, eles vão desempenhar diversas funções biológicas, tendo como exemplo as propriedades medicinais. Quais são os tipos de propriedades medicinais que os heterosídeos eles desempenham? Querida Farma, muito bem. A gente vai ter funções anti-inflamatórias, funções antioxidantes, funções antimicrobianas, funções cardiovascular. Então, os heterosídeos, eles desempenham diversas funções dentro da farmacologia, dentro da medicina. E é isso que a gente vai ver de lá para cá, viu? Então, a partir daqui é bola para frente, é compreender quais vai ser essas funções biológicas, ok? Então, como eu já disse para vocês que os heterosídeos eles vão ter finalidades medicinais por conta justamente deles terem propriedades que eu chamo propriedades farmacológicas, ou seja, propriedades que têm ali a função de tratar uma enfermidade, né? De ser ali uma droga que tem capacidade de tratar, de fazer com que a pessoa promova um bem-estar para a pessoa. Então, os heterosídeos eles vão ter finalidades medicinais.
Além disso, é importante compreender que os heterosídeos, eles vão desempenhar funções também organolépticas e nutricionais dentro dos alimentos. E o estudo desses heterosídeos, eles são fundamentais para compreender todos os processos bioquímicos e para o desenvolvimento de novos compostos químicos com funções específicas. Então, os heterosídeos, estudar sobre heterosídeo é muito importante, porque o heterosídeo, ele atualmente é uma das classes que mais está contribuindo dentro da ciência, principalmente da ciência médica e da dermocosmética, né? Então, os heterosídeos, eles estão tendo ali uma grande valia dentro dessa área relacionada à farmácia. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje, uma aula mais introdutória. Na próxima aula, a gente já vai entrar no que é mais complexo ainda. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe com aquele teu amigo que também está em dúvida nesse conteúdo. Eu sei que essa disciplina é uma disciplina pesada, é uma disciplina que às vezes parece fácil, mas às vezes é complicado, e a gente está aqui para tentar ajudar, ok? Se tem alguma dúvida, comenta aí que a gente tenta te ajudar. Beijões e até a próxima videoaula!